Olá, meu nome é Letícia Jasmin, esse é o canal Jasmin Tarô e hoje eu trouxe uma leitura para a gente ver qual vai ser as energias para o seu mês de maio. Seu mês de maio em 7 cartas, o que a espiritualidade quer falar para você para esse novo mês que se inicia. Nós vamos utilizar aqui três tipos de baralho. Esse daqui é o conselho final, então a gente vai começar. A gente tem o baralho cigano e o tarô. Escolha duas opções. As opções são nas pedrinhas, tá bom? A opção número 1, que é o quartzo rosa, e a opção número 2, gente, eu não sei, isso aqui pode ser um quartzo roxo, qualquer coisa do tipo, não sei, agora eu me esqueci. Mas escolha entre essas duas opções, tá bom? Vamos começar com o quartzo rosa. A gente vai tirar 4 cartas com o baralho cigano e 3 cartas com o tarô. Tarô, para quem, baralho cigano, para quem escolheu a opção número 1, qual é a mensagem para o mês de maio? O que essa pessoa pode esperar para o mês de maio? Para quem escolheu a opção de número 1, qual é a mensagem para quem escolheu a mensagem de número 1? Gente, pode sair uns ruídos externos, não tenho como eu controlar isso. Se acontecer, ignorem, tá? Vamos focar na leitura, não posso deixar de fazer para vocês. Então, vamos lá. Qual é a mensagem para quem escolheu a opção número 1 para o mês de maio? 4 cartas. A foice. As pedras. A morte ou caixão. E as alianças. Forte, hein? Vamos ver aqui o que mais. Deixa eu colocar a pedrinha de um lado aqui que vocês consigam ver. Agora, vamos pegar 3 cartas com o tarô. Oito de paus. 6 de ouros. E o julgamento. Gente, pra mim aqui é muito direto e reto. Esse é um mês de grandes finalizações na sua vida. Esse é um mês em que você vai começar a perceber certos tipos de amizade, tipos de pessoas que estão próximas a você. É como se você fizesse um grande corte na sua vida, principalmente para abrir espaço para outras coisas. Aqui, muito provavelmente, vocês estão em relações em que elas não são equilibradas. Então, assim, eu sou aquela amiga que você pode ligar 1h da manhã e eu vou te responder, mas quando eu preciso de você, você não me responde. Eu sou aquela pessoa que faz e acontece do outro lado, não vejo a mesma coisa. Eu posso estar num relacionamento que está anunciando uma finalização há muito tempo. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de amizade. Aqui pode me falar de uma coisa que vem de anos. Então, assim, não foi uma coisa que começou ontem. Letícia, eu conheço essa pessoa há 5, 10, 15, 20 anos. Isso aqui é um laço da minha família que eu tô precisando cortar. Aqui é muito interessante porque é como se para você avançar, que a gente tem um 8 de ouros aqui, um 8 de paus, perdão. Para você avançar, você precisa fazer um grande corte na sua vida. Porque tem pedras no seu caminho, tem coisas acontecendo que estão te atrapalhando. Então esse é um mês de muita limpeza, de assim, mas não é aquela limpeza chata, aquela coisa cansativa. É aquela limpeza que você olha e fala assim, cara, como que eu me deixei levar tanto tempo por essa pessoa, por essa situação? Como eu fiquei tanto tempo nessa empresa achando que essa empresa era a grande solução da minha vida, era aqui que eu ia crescer. Porque a gente tem essa ilusão de achar que aquilo ali é o máximo, né? Então assim, tô com aquele relacionamento, se eu terminar com essa pessoa, nunca mais eu vou achar nada parecido. E não é assim, gente. Não é assim. Enquanto nós estivermos... E isso é uma coisa que eu tava pensando ontem, no metrô, voltando da faculdade. Enquanto nós estivermos vivos, existe a possibilidade da gente se reinventar. Não é como se, cheguei aos 30, cheguei aos 40, 50, 60, acabou pra mim. Não existe isso. Então aqui, você tá nesse mês de maio, muito focado em fazer uma separação muito importante na sua vida. Em começar a perceber quem é por você e quem não é. Às vezes também você olhar e falar assim, cara, eu não sou muito por essa pessoa não.
Eu acho isso é uma coisa muito interessante da gente perceber que às vezes nós também não somos boas pessoas para o outro, nós também não somos interessantes na vida do outro, nós não estamos ajudando o outro. Então aqui a espiritualidade vem falando de um grande corte que precisa ser feito na sua vida. Para você tirar essas pedras, para você abrir espaço. E isso é uma grande questão que precisa ser levantada na sua vida. Você precisa abrir espaço para que o novo chegue. Essa carta da morte já está anunciando. Muitos aqui podem estar buscando um novo relacionamento, um novo amor, só que você não está deixando velhos padrões para trás. Autoestima baixa aqui, também aqui pode ter. Você colocando empecilhos na sua própria vida, ou você se deixando levar por outras pessoas. Então falaram pra mim que não dá mais pra eu me relacionar com ninguém. Aqui, gente, parece que tem uma coisa muito de crença. Porque eu enxergo essas pedras aqui, nesse contexto dessas cartas, como se fossem pedras que fossem postas na sua vida, foram colocadas na sua vida durante o tempo, mas é aquela coisa assim, tipo assim, hoje eu tenho aquela crença, e amanhã eu acumulo outra crença, e depois eu acumulo outra crença, e depois eu acumulo outra crença. E aí, isso não... Ao mesmo tempo que eu sei que aqui no fundo tem um céu muito bonito, tem uma estrada muito bonita, tem algo muito bonito chegando pra mim, eu vejo esse tanto de dificuldade. Então eu tô falando com pessoas que estão vivendo uma fase da vida onde é como se fosse assim, a vida já é difícil, mas ou você ou situações à sua volta fizeram com que isso ficasse mais difícil. E eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que ter muito na nossa vida, de não dificultar a nossa própria vida, porque fazer isso é muito fácil. Fazer isso é muito fácil. É muito fácil a gente colocar pedras no nosso caminho, é muito fácil a gente se auto-sabotar. É muito fácil a gente se colocar para baixo. E aqui vem a finalização de tudo isso. Eu gosto muito da carta do julgamento, porque a carta do julgamento para mim é uma grande finalização, é um grande separar o joio do trigo, o que vale a pena e o que não vale. Então aqui não é sobre acúmulo. Esse mês você pode estar se sentindo, você vai se sentir mais desapegado, mais com vontade de não carregar tanto peso, tanta bagagem, como se você quisesse se afastar também de rede social, de pessoas à sua volta. Tem muito aquela coisa cara, isso daqui não tá me ajudando. Então, é a necessidade de você colocar pra fora tudo aquilo que tá te aprisionando, tudo aquilo que tá pesando em você. Pra mim, aqui tá muito voltado a questões de crença. De você perceber aonde você está colocando a sua energia e o que você está recebendo em troca. Um 8 de paus é muita entrega, muita verdade, é tudo muito. O 8 é muito, esse 8 de paus aqui ele é tudo muito. Só que quando a gente vem para um 6 de ouros aqui do lado, esse muito, ele está sendo balanceado. Se esse mês você falar assim, olha, eu acho que eu tô querendo finalizar a questão do meu trabalho, acho que eu não quero continuar trabalhando nesse local, acho que eu não quero continuar fazendo parte dessa equipe. Aqui, finalizações. Não vai ter como, presta bem atenção nisso, não vai ter como você crescer, você prosperar na sua vida se você não fizer um grande corte. E principalmente um grande corte de crenças, de pensamentos arraigados que você tem dentro de você. Para de entregar o seu melhor para quem não merece. E principalmente, uma coisa muito importante que eu lembrei agora, para de entregar logo de cara tudo que você tem. Então você conhece uma pessoa hoje, de cara você já se põe à prontidão dessa pessoa, de cara você já dá tudo que ela quer. Aí sabe o que acontece? Aquele vampirismo energético. E isso, gente, é muito real. Agora eu vou falar pra vocês um babado. Isso é muito real. Você entrega tudo que você tem e acontece um vampirismo. Por quê? A pessoa, ela pega o que ela queria e ela some. Então ela suga aquilo de você, mas não tem aquela troca. Você acha que tem, mas não tem.
E aí, quando some, quando aquela situação acaba, fica aquele gosto amargo na boca. E principalmente, você fica desgastado. Pode lembrar de vezes em que você se colocou assim em situações que você achou que ia dar muito certo, em que você se entregou pra pessoa. E isso tem muito a ver com questões amorosas, né? A gente não pode esquecer que aqui tem uma carta da aliança. Então você se entrega em relações, fala assim, não, vou dar certo com esse cara, com essa menina. Vai ser muito bom pra mim, a gente tá super se curtindo. Dura uma semana, menos, dura um mês. E aquela pessoa vai embora e você fica morto. Fica cansado, perde a energia. Por quê? Essa pessoa, ela causou um vampirismo energético em você. Porque você entregou tudo que você tinha de vez. E aí não sobrou nada. Não sobrou nada para você. Então, aqui é muito interessante, porque também a gente pode estar falando de coisas que elas vêm aos poucos. Tome cuidado com coisas que são muito intensas desse mês. Então, a pessoa demonstrou muito interesse de cara. Então, a pessoa, ela já, com uma semana que a gente tá se conhecendo, a pessoa já falou que quer namorar comigo, nem me conhece direito, porque essa é a grande verdade. A pessoa não te conhece, você não conhece a pessoa. Ai, aquele emprego, nossa, bateu uma oportunidade de emprego pra mim. Meu Deus, é perfeita, é o melhor lugar, pipipi, papapó, tem isso, tem aquilo, outro. Aí você vai atrás, sei lá, você abre a internet, procura o nome da empresa, aparece uma enxurrada de processo. Que se você tivesse, e aí você já assinou o contrato, mas se você tivesse procurado antes, você tinha visto. Então, cuidado. Às vezes também é interessante a gente ir com calma, a gente não se afobar. Esse não é um mês para afobação. E preste atenção, gente. Preste atenção se você tá só se entregando e o outro lado não tá se entregando. Preste atenção se você não tá sendo muito vulnerável ao querer do outro, à perspectiva do outro. Quero me encaixar no outro. Não tem, para mim, essas duas cartas aqui, elas têm um simbolismo gigante nessa leitura. Não tem como você crescer, prosperar, vencer esse mês sem fazer um grande corte. Sem você abrir espaço. Senão as pedras no caminho, elas permanecem. Não vai pra frente. Tá bom? Vamos ver qual é a mensagem com o conselho final para vocês. Com o oráculo do poder das bruxas. Ui. Eu não gosto de oráculo que é assim, ó, pontudo. Eu tô com vontade de cortar ele arredondado, mas eu tenho que fazer isso no momento que eu tiver bastante tempo, porque vai bastante tempo aqui. Eu geralmente faço isso com tarôs, com oráculos que são pontudos, eu sempre arredondo eles. Vamos ver qual é a mensagem final. Pena de pavão. Representa a beleza, a autoexpressão e a confiança, promovendo a liberdade e a celebração da individualidade. Na cobrança cultural pela beleza, reconheça que a verdadeira aprovação vem da autoexpressão autêntica, da confiança e da liberdade de pensamento, que é o único, refletindo a força interior que impulsiona a brilhar com a sua essência. Rompa a limitação de que a aparência estética é fator determinante nas oportunidades da sua vida. Nossa, eu tô passada. Aqui, gente, pode ter alguma coisa a ver, tipo assim, é isso que eu tô falando pra vocês. Com autoestima. Então, assim, Letícia, eu conheci uma pessoa hoje, ela demonstrou muito interesse em mim, já grudo nela, porque eu não me acho bonita. Eu não me acho o suficiente. Só que às vezes o que a pessoa quer de você é a sua autenticidade. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu me iniciei no candomblé, né? E quem me conhece há mais tempo, eu trabalho na internet há quase 5 anos. Quem me conhece há mais tempo sabe o quê? Que eu tinha o cabelo ruivo, enorme, cacheadíssimo. E aí eu raspei a cabeça, porque eu me iniciei no candomblé. E agora eu tenho o cabelo muito curtinho, porque eu continuei raspando depois.
que eu achei bonito. E agora eu tenho um cabelo muito, muito, muito curto, quase raspado. E aí, o que mudou pra mim? É muito doido, assim, porque no começo eu tinha um pouco de vergonha de como as pessoas iam me olhar por eu tá careca, apesar de eu me achar muito bonita. Eu raspava a cabeça que eu me achava muito bonita, mas é um choque muito grande, porque na nossa cultura é muito comum que as mulheres tenham cabelos longos, médios. Você quase não vê mulher com a cabeça raspada. Tem, mas são poucas. Só que isso foi um aprendizado muito grande de autoestima e de autoexpressão pra mim. Porque eu me senti mais livre de, sei lá, fazer uma maquiagem mais ousada, de eu usar meus brincos, de eu usar roupas que antes eu não usaria, porque combinava com o meu cabelo, né? Então eu vi um outro lado meu que eu não alimentava. Então foi muito bom. Então, às vezes, é isso que você tá precisando. A sua autenticidade, você defender aquilo que você é. Não é porque você, sei lá, aí você se acha acima do peso que você não é bonito, não é bonita. Não é porque você não tem cabelão que você não é bonito, você não é bonita. Não é porque você não usa roupa da moda, entendeu? Não é porque você não corre 5 horas da manhã que você não é uma pessoa interessante. Aqui tá falando pra você celebrar muito a sua autenticidade e lembrar que quando uma pessoa te renega, ela também perdeu um pouco, né? Todos nós somos especiais. Então a pessoa ela perde um pouco também. Tá certo? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você não vai assistir a próxima leitura, um grande beijo. Se você vai assistir, então vamos lá para a segunda opção. Vamos então agora para quem escolheu a opção de número 2. Essa pedrinha roxa combinando com a minha unha. Vamos lá, vou botar aqui. A gente vai fazer assim, tá? São 4 cartas com baralho cigano e 3 cartas com tarô. E por último, o conselho do oráculo do poder das bruxas. Então, vamos lá. Baralho cigano, para quem escolheu a opção número 2, qual é a mensagem que vocês querem passar? Qual é a mensagem para quem escolheu a opção número 2? O que essa pessoa pode esperar para o mês de maio? O que essa pessoa pode esperar para o mês de maio? A cegonha, bonitinho, o chicote, a âncora e a serpente. Vamos ver. E agora, tarô, o que você quer dizer para quem escolheu a sua opção número 2? O que o tarô quer dizer para quem escolheu a opção número 2? 2 de espadas, o carro e 7 de paus. Deixa eu organizar aqui para vocês. Perdeu o foco, mas já volta, peraí. Vamos lá. Gente, aqui eu tô um pouco surpresa, porque aqui tá me dizendo assim, tem coisas assim que você já meio que tá percebendo que não estão funcionando na sua vida. Só que, por algum motivo, aqui, é como se você estivesse ignorando isso. Então, assim, sabe aquela sensação de que as coisas ficam batendo na trave? Então, assim, Letícia, achei que ia dar certo tal coisa, não deu. Achei que ia dar conta de tal coisa, não dei conta. Porque aqui parece que tem uma coisa assim de ou impulsividade, ou você se auto-sabotando mesmo. É como se você quisesse muito uma coisa, mas você não tivesse disposto, acho que não é nem disposto. É como se você vamos pôr assim, como se você não tivesse disposto a pagar o preço por algo que você quer. Porque, gente, tem certas coisas que a gente vai precisar fazer um movimento ousado. Mas não é um movimento ousado que vai fazer mal pro outro, é um movimento ousado, desculpa, que vai te colocar no caminho certo. Então, às vezes, para eu ser lembrada, eu vou ter que mandar e-mail para aquela pessoa. Então, às vezes, para eu dar certo para tal coisa, eu vou ter que me colocar mais à vista. E aqui, assim, você quer muito algo, muito.
Dá pra perceber que você quer muito, porque você fala muito sobre isso, você pensa muito sobre isso, você se imagina muito nisso, só que no momento da ação é como se você ficasse meio assim, ai, mas que preguiça. E aí, como que a espiritualidade vai te dar? Como que a vida vai te dar? Gente, um 7 de pausa aqui fala de batalha, de guerra, de correr atrás. Esse cara aqui, eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas sabe aquela palavra ter? Essas duas cartas aqui me mostram um desejo, não é desejo, é outra palavra, vocês sabem. Mas um desejo ardente, ardente por algo. Então, aqui é como se fosse assim, meu querido, nada vai chegar pra você se você não tiver um desejo ardente sobre aquilo. Se a sua vontade de crescer não for maior do que a sua vontade de ficar repetindo os mesmos padrões. Se você chegar assim pra mim, Letícia, eu quero namorar. A partir de hoje eu decidi que eu quero namorar. Beleza? Então você vai queimar de vontade de fazer isso dar certo. Então isso precisa queimar dentro de você. Porque aqui tem muitas... Gente, outra coisa aqui. Parece que tem sempre assim, coisas que chegam pra você, que estão perto de chegar. Aí o que acontece? Você fala muito. Ou você duvida. Suas palavras são negativas. E aí isso faz o quê? Pum! Estagna. Tem uma necessidade muito séria de mudança aqui. A carta da serpente também pode estar falando de mudanças. Você precisa mudar alguma coisa aí dentro de você. Você precisa trocar de pele. É muita vontade para pouca ação. Aí não funciona. Eu quero tal coisa, mas eu não me movimento. E aqui tudo tá aberto para você. Entende? A carta da cegonha já mostra uma coisa chegando, só que ela estagna. Ela estagna porque a palavra, sua boca é maior, seu pensamento negativo vai na frente. Isso tudo para, gente. No candomblé, a gente aprende muito sobre Ori, né? Que é a nossa cabeça, é a nossa divindade. E aí, todo mundo tem o Ori, né? Porque é a nossa cabeça, todos nós temos. E fala muito sobre cultuar isso. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito também, porque eu sou meio do cabeça dura. A necessidade da gente cultuar a nossa cabeça, a necessidade da gente trazer bem-estar para nossa cabeça, né? Então, às vezes, tem várias oportunidades que batem na porta, porque você não desbloqueou aquilo que você tinha que desbloquear, que estava internamente na sua cabeça. Se eu ver aqui, ó, que essa pessoa, ela se fechou para tudo. Então, ela não escuta, ela não vê, ela não quer. Muitas vezes aqui você pode estar focada muito numa mudança, mas você não vê possibilidades, você não se preparou para essas possibilidades, entendeu? Então, assim, eu não me organizo, eu não faço um checklist do que eu tenho que fazer. Eu vou vivendo a vida como dá. E, gente, e nisso daí, pra você cair numa tristeza profunda, é facinho. Facinho. Muitos aqui estão começando a se perguntar até o propósito. Tipo, por que eu tô vivendo isso? Por que minha vida é assim? Por que eu não sinto vontade mais de acordar? Por que eu só penso em dormir? Por que eu só penso em chorar? Então, aqui é uma mudança que você tem que fazer muito profunda. Parece que tem muitas coisas que estão batendo na trave. Na trave. Porque chega e encontra esse chicote. Chega e encontra dificuldade. Chega e você tá lá, ó. Como que essa mulher vai ver essa cegonha chegando se ela tá de venda nos olhos? Às vezes a oportunidade que você quer já passou na sua frente e você não viu. Porque você se fechou. Você tá parado no tempo. Você está parado no tempo em alguma coisa. Eu ainda quero trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhava há 5 anos atrás. Não vai funcionar. Ah, porque há 5 anos atrás eu fazia e dava certo, mas a indústria mudou, o jeito mudou. Não pode falar, né? Mas o tico-tico lá.
Não começou aqui no Brasil com dancinha? Todo mundo que queria fazer sucesso lá fazia o quê? Dancinha. Hoje em dia, se você entra, inclusive eu estou lá, tem tudo. Eu não faço nenhuma dancinha. E eu tenho o aplicativo e eu posto lá. E eu não preciso fazer dancinha. Se eu quiser fazer, eu faço. Mas não preciso. Eu tenho visualizações falando de macumba, falando de tarô. Entende? Então, os tempos são outros. Os tempos são outros. Você estagnou em alguma coisa. Se você quer mesmo caminhar, ok. Letícia, quero fazer as coisas darem certo. Ótimo. A espiritualidade também quer que você faça dar certo. Mas para isso, você vai precisar buscar, primeiro, fechar a sua boquinha, ter organização, mudar de pele. Faça um relatório, tipo, mesmo. O que eu quero e o que eu tô fazendo. Se as duas coisas não batem, não vai dar certo, amor. Não vai dar certo. Porque aqui é um grande puxão de orelha. Tem alguma coisa que já era pra ter chegado pra você e ela não chega porque você abre a sua boca. Quando você silenciar, essa coisa chega. Tá bom? Vamos ver aqui o conselho final com o oráculo do poder das bruxas. Qual é a mensagem final para quem escolheu a opção número 2? Borboleta, símbolo de transformação. Olha, símbolo de transformação. Destaca a capacidade de se reinventar e evoluir, promovendo a autodeterminação. Explore toda situação como oportunidade de se transformar e crescer individualmente. Aborde a possibilidade de uma metamorfose, de uma transformação de estrutura e de hábitos. Supere o medo da mudança. Você é capaz de evoluir. Assim como a borboleta, você também pode se reinventar e voar para novos horizontes. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Foi o que eu acabei de falar. Aqui tem a necessidade de uma mudança. E pra mim tem muito uma questão, assim, de como você se enxerga. Tem muita gente aqui se enxergando como... não tá vendo a grandeza que é. Você não tá percebendo o poder que você tem. Você não tá percebendo a pessoa que você é. Você tá se olhando como uma lagartinha e você é uma borboleta. Entendeu? Só que enquanto você for uma lagartinha, você não vai voar. Quando você for uma borboleta, você vai. Então, às vezes o que tá faltando fazer você voar é você pensar, não, eu sou uma borboleta, não sou uma lagarta. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se amem, se cuidem, se respeitem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.